Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. E essa semana estamos com uma convidada mais que especial, Carla Galbis. Ela que é terapeuta sistêmica e veio falar um pouquinho sobre terapia sistêmica. Com vocês... Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouco sobre o meu trabalho. Então, eu quero me apresentar brevemente. Meu nome é Carla Galbis, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou fundadora do Instituto Carla Galbis, que agora em abril completa 4 anos aqui na cidade de Linz. Eu sou especialista em neurociência e comportamento, sou consteladora familiar e trabalho com processos terapêuticos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de cura interior, e já venho aí nessa jornada de entender o comportamento humano e o cérebro humano aí pelo menos há 5 anos. Ai, que coisa boa, Carla. A terapia sistêmica, ela ganhou um mercado muito bom, né? De um tempo pra cá, ela ficou bastante conhecida e tem tido ótimos resultados, né? Mas para que a gente saiba, o que é terapia sistêmica? A terapia sistêmica, ela tem um viés de olhar para o indivíduo de uma forma integral. Nós não vamos olhar para a pessoa que vem em busca de uma solução para um problema só para o indivíduo. A gente olha para tudo que veio antes. Então nós vamos olhar para os seus antepassados, para a sua história, para a sua relação com pais, com avós, bisavós, porque muitas vezes nós repetimos os destinos dos nossos pais de uma forma muito inconsciente. Então, dentro da terapia sistêmica, a gente consegue ter este olhar para repetições de padrões. Entendi. E qual que é a diferença entre terapia sistêmica das demais terapias? Justamente por nós termos este olhar mais para a raiz. Muitos dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Quando a gente vai para um processo terapêutico dentro da filosofia sistêmica, a gente olha para as dinâmicas ocultas que estão por trás do comportamento. Então, você tem um comportamento, muitas vezes tem uma dinâmica por trás dela que é inconsciente, que você não tem a consciência dessa dinâmica, e pode ser uma lealdade invisível. O que é uma lealdade invisível? Muitas vezes por necessidade de pertencimento ao meu clã familiar, eu acabo repetindo o mesmo destino. Então, essa que é a diferença da terapia sistêmica para outros vieses da psicologia. Entendi. E na terapia sistêmica, quais são os problemas e questões trabalhadas durante a terapia? Nós trabalhamos tudo. Então, a pessoa ela vem por um sintoma que é frequente na vida dela, ou ela vem por alguma disfunção, seja ela na área da saúde, seja na área profissional, na área financeira. Então, eu recebo muitas pessoas com problemas no relacionamento. Porque eu me envolvo com alguém e não dá certo, meus relacionamentos são superficiais, eu sempre sou traída. E aí, quando a pessoa vem para a terapia, a gente vai olhar para o histórico familiar. E aí, dentro, né, desse genograma, que nós vamos olhar para os seus antepassados, você vê que a mãe não teve sucesso no relacionamento, a avó não teve sucesso no relacionamento, a bisavó não teve sucesso no relacionamento. E aí, nós vamos trabalhar as dinâmicas, aquelas dinâmicas ocultas. Então, isso dentro do campo do relacionamento, mas isso também acontece no financeiro, acontece no profissional, às vezes até saúde. Entendi. As pessoas acabam adoecendo para fazer parte daquele sistema. Carla, mas isso é loucura, mas é inconsciente. A gente traz um histórico dos nossos ancestrais. A gente tem mania de falar que é karma, né? O pessoal fala que é karma. É um karma, mas não kármico. A gente não carrega só os genes dos nossos familiares, a gente traz um histórico. Quando a tua mãe estava grávida de você, tudo que ela sentiu, você sentiu. Tudo que a tua avó sentiu, a tua mãe sentiu. Então você imagina que a gente fala que é trauma transgeracional, vai passando de geração para geração. Então, dentro do sistêmico, nós vamos olhar para todo esse contexto para trazer consciência. Então, a gente tira do campo do inconsciente aquilo que a pessoa faz sem saber por que faz, traz para o consciente, ela ressignifica
elabora, processa, reprocessa, e aí não é um milagre. Aí ela tem a possibilidade de cura através da tomada de consciência. Entendi. Eu vejo que você falou muito em questão de família. A terapia sistêmica, ela é só para famílias e casais ou para que público que nós trabalharemos? Todos os públicos. A constelação familiar nós atendemos a partir de 12, 14 anos. Antes disso, a gente constela os pais. Antes disso, a gente trabalha os pais para que os pais tenham esse olhar voltado para a criança. Mas no âmbito profissional, então tem a terapia sistêmica que nós vamos para dentro da empresa. Por que a empresa não está dando certo? Por que a empresa está com dívidas? Então a gente vai olhar para a dinâmica oculta que está emaranhando ali aquela empresa, impedindo aquela empresa de crescer, de fluir. Então não é só para a família. Ah, então é para diversos públicos. E quanto tempo, em média, você vê resultado? Tem pessoas, porque assim, a gente atende só a constelação familiar, então a pessoa vem, Carla, eu quero constelar um tema que eu sinto que tô travada. Então ela vai lá, faz uma constelação familiar, ali ela passa a ter uma consciência. A partir dessa consciência, ela consegue ter algumas tomadas de decisões na vida dela e acaba mudando. No entanto, o que eu gosto mais e que é o trabalho que eu desenvolvo com mais profundidade são os processos terapêuticos sistêmicos. Então, eles variam aí entre 8, 10, 12 sessões. Até 20, né? Por ser considerado uma terapia breve, até 20. Mas a média mesmo são 10 sessões. As pessoas já lá na terceira sessão, elas já conseguem ter insights muito valiosos, capazes de mudar um destino. Porque a gente vive vive na inocência, sabe? Muitas vezes na inocência da criança. Então, se você tem um trauma que você viveu lá na sua infância, na sua adolescência, que foi muito marcante para você, às vezes você fica cristalizado naquela história, naquela dor. Então, a gente, dentro do processo, a gente vai olhar para tudo isso. Eu vou ajudar a pessoa a olhar para o passado dela, entender o que aconteceu, dar um novo significado. Então, hoje eu tenho um método próprio, que é o método ASAS, que é o método que eu trabalho dentro desse processo terapêutico. Eu falo que não é um método, é uma filosofia de vida. A partir do momento que você começa a viver o método ASAS na sua vida, é muito mais fácil, eu diria. O processo se torna menos doloroso. Então, o que seria o método ASAS? É você acolher. Então, eu acolho aquilo que eu estou sentindo, eu acolho a minha dor. Eu sinto, eu me permito sentir aquilo que vem, porque muitas vezes você está com raiva, você quer pegar a raiva e colocar para debaixo do tapete, você está frustrado, está ansioso, e a gente não dá nome para as emoções, e nomear aquilo que você está sentindo é muito importante. Então, dentro do processo, você vai viver essas etapas. Eu acolho, eu sinto, e eu preciso depois fazer o quê? Aceitar. Eu aceito a realidade que eu estou vivendo, eu aceito que eu tenho um problema, eu aceito ajuda. Porque se eu não tiver a aceitação para entender que eu preciso muitas vezes do outro para me libertar, para soltar os pesos que não são meus, para me libertar das amarras, sem aceitação não tem transformação. Eu preciso de aceitação e decisão para transformação. Então eu acolho, sinto, aceito e supero dentro de um processo. Claro que, infelizmente, a gente não tem esse poder de estalar os dedinhos e falar, agora, né? Mas, via de regra, quando a pessoa ela tem esse desejo genuíno de se curar, de se libertar e deixar o passado no passado, deixar os pesos que não pertencem mais a ela, porque a filosofia sistêmica, ela tem as 3 ordens do amor, é onde a gente se pauta. E aí ela consegue soltar aquilo que não pertence mais, respeitando essas 3 ordens do amor, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, eu honro e respeito quem veio antes, eu entendo qual é o meu lugar na vida, porque muitas vezes a pessoa está perdida. Muitas vezes os filhos estão no lugar dos pais, a esposa faz papel de mãe,
né? O marido faz papel de pai da mulher e aí o relacionamento vai se acabando. Ou aquela inversão entre os papéis entre homem e mulher, né? Exatamente, são as polaridades. Que a gente tá vendo demais nos relacionamentos hoje em dia. A mulher com a energia masculina em alta e a energia feminina em alta. Isso virou eu falo que virou um rebuliço na internet, porque você não pode gostar de martelar nada, porque você é muito masculina. Não é isso. É muito mais profundo do que você gostar de martelar ou você parafusar um parafuso. É mais profundo, é você olhar para dentro de você, reconhecer o teu feminino, se permitir ser cuidada, se permitir ser amada, se permitir cuidar da tua feminilidade, de olhar para dentro de você, de quem você é. Então vai muito além. Mas tem casais que vivem essas polaridades invertidas e aí é muito prejudicial para o relacionamento. Muito. E a gente vê que é uma queixa constante entre os casais, né? Eu atendo bastante. E principalmente, às vezes, quem interfere e tem essa visão é a pessoa de fora ou a própria família, né? E o próprio casal não consegue enxergar que essa troca de papéis está acontecendo, né? E aí por isso que muitas vezes tem divórcios. Então eu tenho recebido cada vez mais procura de pessoas que vêm para terapia, porque começa, na internet você tem muito acesso hoje, né? Então ela começa a se identificar com algumas coisas que ela vê na internet, alguns conteúdos. Aí ela começa a ter consciência, fala, poxa, na minha casa acontece isso. E talvez por isso meu relacionamento está se desgastando. E dentro de um relacionamento de casal, não existe essa hierarquia. A hierarquia que a gente falou. Então, numa relação de casal, nós somos pares. O homem e a mulher, eles estão aqui em igualdade. Mas, para que essa relação dê certo, precisa de um equilíbrio no dar e receber. Então, eu dou, o outro toma, aí ele dá um pouquinho, eu tomo. Existe essa dança. Se um dá demais e o outro não consegue retribuir, o que acontece? O que deu se sente sobrecarregado e o que recebeu sente um peso tão grande de não ser capaz o suficiente de retribuir. Em quais ambientes são realizadas essas terapias? É dentro de um consultório? É via online? Como que você trabalha esse tipo de terapia? Hoje eu tenho o instituto, tenho uma sede, então eu faço os atendimentos individuais lá na minha sala. Tenho os atendimentos de constelação também em grupo, que eu tenho uma sala maior lá, e no atendimento de constelação em grupo é muito bacana, porque imagina que você quer constelar um tema, você traz para mim a sua demanda e eu convido algumas pessoas para representar na sua constelação. E elas não necessariamente precisam saber o que estão representando. E também no ambiente online, né? Eu atendo o mundo todo. Entendi. E quais são os problemas que você trabalha hoje nessas terapias? Ansiedade é o alvo, né? Ansiedade, depressão, traumas de infância. A maioria das pessoas hoje que estão se sentindo desconectadas da vida, que não sabem qual é o seu propósito, se sentem perdidas e vêm buscar autoconhecimento, saber se posicionar. Demandas que têm aparecido também com bastante constância dependência emocional. Mulheres e até mesmo homens, já atendi vários casos de homens com dependência emocional. E de repente ela tá vendo que ela nem sabe mais quem ela é. Todas as vezes uma pessoa chega para mim no primeiro atendimento, eu faço a seguinte pergunta: quem é você? Quem é você? E as acho que não há pergunta mais difícil do que essa para responder. E as pessoas olham assim e falam assim: eu não sei quem eu sou. Eu me perdi no casamento, eu me perdi na maternidade, que isso é uma polêmica muito grande, né, sobre maternidade. A maioria das pessoas não estão preparadas para esse debate, né, porque você não pode falar mas então você não ama, por que você não teve filho? Não é por aí, né? Antes de uma mãe existe uma mulher que precisa de rede de apoio, que precisa ser acolhida. E que pode estar envolvida em diversos traumas, né? Muitos. E essas mães repetem as dores que elas viveram com a maternidade. E aí fica com raiva da mãe. Dentro da sistêmica a gente vai mostrar qual é o caminho para a cura, para você entender a relação da tua mãe com a tua avó, a relação da tua mãe com você, para você entender a tua relação com a tua filha. Então, ansiedade, depressão, trauma, dependência emocional, mulheres que se envolvem em relacionamentos com narcisistas,
que acabam, assim, se perdendo completamente na vida. Então, assim, e agora mais os casais também. Entendi. Gente, o papo tá ótimo, mas eu sou obrigado a chamar os intervalos. Me aguardem só um minutinho que eu já volto com mitos e verdades. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mais Saúde e agora com o Mitos e Verdades. Carla, você conhece esse quadro? Conheço. Ah, que coisa boa. Mas para quem não conhece em casa, eu vou falar algumas afirmações. Você me diz se é mito ou verdade e comenta, tá? As afirmações que eu vou fazer, tá bom? Vamos começar. A terapia sistêmica serve apenas para resolver conflitos familiares? É mito. Mito. Como eu já disse, a gente pode resolver diversos problemas, inclusive no âmbito da saúde, né? Doenças persistentes que se repetem. Também a gente pode olhar para isso através de um olhar sistêmico. Entendi. Segundo, essa abordagem foca no passado e nas causas dos problemas sem trazer soluções práticas? Mito. Ela foca no passado, mas traz soluções práticas. Aliás, numa única sessão de constelação, a gente consegue dar um direcionamento sistêmico para a pessoa, por onde ela deve percorrer, qual o caminho, que é o mais fácil. Não é obrigação dela seguir, mas a gente dá uma direção, fala, olha, se você fizer isso, se você for por esse caminho, com certeza vai ser muito mais fácil para você. Entendi. Vamos lá. Casais só devem procurar a terapia sistêmica quando estão à beira da separação? Ah, Ave Maria, né? O ideal é a gente não esperar chegar a esse ponto, né? Então é um mito. O importante é quando você perceber que já não tem ali uma conexão, que tem um distanciamento, que as expectativas de ambos não estão mais alinhadas, é importante buscar uma terapia, seja ela sistêmica ou não, né? Eu sou a favor de buscar todos os tipos de terapia. Cada um busca aquilo que se sente melhor. Mas dentro da terapia sistêmica a gente também consegue ter um olhar bem refinado para a questão de relacionamento. Vamos lá, continuando. A terapia sistêmica pode ajudar na resolução de questões profissionais e organizacionais? Verdade. Em qualquer área profissional, você pode buscar a terapia sistêmica. Porque nós vamos olhar para tudo. A gente não olha para o indivíduo isoladamente, porque a gente tem vários papéis. Então, nós vamos olhar para tudo aquilo que está interferindo, seja numa organização, seja na sua vida profissional e individual. Entendi, vamos lá. O comportamento de uma pessoa pode ser influenciado pelo sistema em que ela está inserida, mesmo sem perceber? Completamente. Nós carregamos e herdamos padrões de comportamentos do meio em que nós fomos criados, do meio em que nós fomos inseridos. Então, se uma criança ela cresce num lar completamente disfuncional, onde ela apanha o tempo todo e ela ouve os pais dizerem que ela apanha, mas que isso é amor, o que você acha que vai acontecer quando ela for uma adulta e talvez mãe? O que você acha que vai acontecer quando essa pessoa entrar dentro de um relacionamento e ela apanhar do marido, por exemplo? Ah, mas eu aprendi que ele bate porque ele me ama. Então, sim, é muito pesado. É muito pesado. Né? E as pessoas não têm essa consciência. Olha o que a gente ensina. Né? Você tem um filho pequeno, aí você tem um filho mais velho. Aí o mais velho ganha um brinquedo, o pequenininho quer o brinquedo e ele chora, papai e mamãe falam o que pro mais velho? Ô filho, empresta pra ele, ele é pequenininho. Mas e as minhas emoções? Não importam? Por que eu preciso abrir mão de algo que é meu para dar pro outro? Então o que eu sinto não tem valor. O que é meu não é importante. O outro é sempre mais importante que eu. Só porque ele é pequeno. Só porque ele é pequeno. Só que daí vai chegar um ponto que, se essa criança mais velha tinha 5 e a outra tinha 1, um dia essa vai ter 10 e a outra vai ter 5. Não sou boa de conta, mas né? Aí vai acontecer de novo. O de 10 vai ter que emprestar pro de 5, mas o de 5 já não tem a idade do outro. Por que ele não vai entender? E a gente continua ensinando que os nossos sentimentos, as nossas emoções não têm importância, que o outro é sempre mais importante. E é por isso que as pessoas adoecem. Por isso que tem medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de se expressar, o medo de viver quem nasceu para ser.
Então ela se desconecta da essência. Então eu não me posiciono. Então eu tenho medo de falar para a câmera porque o que será que vão pensar de mim? Daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Aquilo que eu represento. Daquilo que eu represento. Mas porque essa mãe, ela aprendeu assim. E ela só passou da forma como ela aprendeu. Que essa criança vai se tornar uma adulta que provavelmente vai repetir o mesmo comportamento, porque foi o que ela aprendeu. Entendi. É muito complexo. É muito complexo. Né? É muito complexo. Gente, eu acho que a gente tem papo aqui para 10 programas. Mas, olha, Carla, você gostaria de deixar algum recadinho para quem tem interesse em conhecer a constelação ou a terapia sistêmica? O que você poderia falar para nós? O que eu posso dizer para qualquer pessoa que esteja vivendo uma dor profunda na alma, seja uma depressão, uma ansiedade, um conflito interno, um sentimento de tô perdida na vida, sabe? Ou uma dor até física, porque muitas vezes a gente adoece fisicamente por questões emocionais. Busquem terapia, busquem uma rede de apoio, um acompanhamento, busquem médicos. Eu sou muito a favor de médico, de medicação, porque tem situações que não tem jeito. Não tenha medo de buscar ajuda, não sinta vergonha de fazer terapia, não sinta vergonha de expor de forma segura a tua dor. Eu falo isso porque eu também já tive depressão. Eu também já tive síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Então eu sei na pele o que as pessoas que chegam até mim elas estão sentindo. Então o que eu posso dizer é: não desista da vida, não deixe de olhar para dentro de você, porque ninguém quer morrer. A gente só quer acabar com a dor. E é importante você estar dentro de um ambiente acolhedor. E você se acolher, principalmente. Então, o meu instituto fica lá no Morumbi, na Oswaldo de Menezes. Eu tenho o Instagram do instituto, que é Instituto Carla Galbes. E também tem o meu Instagram, que é carlagalbes.terapia sistêmica. Quem quiser saber mais sobre os protocolos, valores, como que funciona, pode me chamar ou pode me mandar mensagem no WhatsApp, vai falar diretamente comigo. Eu não abro mão, né, dessa recepção, né, das pessoas que chegam, né? Todo mundo fala, coloca uma secretária. Não, eu quero entender a dor de quem está aqui. Eu quero que ela saiba que ela está sendo acolhida desde o primeiro contato. Para eu saber se eu posso ajudar ou se eu já posso direcionar. Olha, procura um médico primeiro, eu preciso que você esteja assistido por um psiquiatra, por um neurologista, também por uma psicóloga, né? Porque é um trabalho multidisciplinar. Gente, o programa foi ótimo, né? Obrigada. Eu agradeço demais a sua presença, Carla, e eu agradeço aí a presença de vocês, né? Porque sem a presença de vocês não teria programa, né? Então, eu agradeço muito. Muito obrigado e aguardo vocês todas as quartas-feiras às 9 da noite. Muito obrigado. Até mais, gente. Mais Saúde. Oferecimento.